Bom, então fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Léo e hoje tô trazendo um vídeo pra vocês aqui, um vídeo novo. Eu tô com uma câmera nova, com um esquema de iluminação novo, inclusive eu não estou ali atrás, que é onde eu tenho, né, a minha parte de gravação. Eu tô nesse outro setup pra criar aqui um esquema de um cenáriozinho melhor. Porque o outro cenário ali de trás estava pegando a porta, então eu quis trocar. E agora a gente está com uma iluminação própria para fazer esse tipo de vídeos. Então, estou muito feliz. Eu estou com uma câmera nova, eu estou com uma Logitech C930E. É uma Logitech muito boa, uma câmera incrível para mim, pelo menos. Eu adoro esse tipo de câmera. Mas então, galera, hoje a gente vai falar sobre outra coisa, a gente vai conversar hoje sobre energia elétrica, energia renovável e não renovável e como que ela atua na parte dos computadores aqui nas grandes capitais, principalmente Goiânia, onde eu moro. Eu moro em Goiânia, mas isso se aplica a vários outros lugares. Isso se aplica inclusive a grandes metrópoles. Infelizmente o Brasil ele não teve um planejamento muito interessante na questão da parte de energia. Porque a gente sabe que metade do Brasil ainda utiliza aí a parte de 115 volts e a outra metade utiliza 220. Por exemplo, aqui em Goiânia, onde eu moro, a padrão é 220. Então eu quero estar conversando um pouco com vocês, porque eu fiz o início de engenharia elétrica, eu acabei pegando ali um pouco do início. E eu queria mostrar para vocês um pouco da realidade que às vezes as pessoas não mostram para os consumidores que pagam todos os dias a energia, né? Que é todo mundo. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco de como isso afeta, de como isso funciona e principalmente como isso vai afetar o seu computador, seu notebook ou alguma coisa assim, tá? Galera, a gente tem que entender que aqui no Brasil a gente tem aí algumas fontes de energia. A gente não tem no momento, em Goiânia, por exemplo, em grandes metrópoles aqui no Brasil, a gente não tem energia nuclear. Tá? A gente não utiliza a parte nuclear para poder abastecer aqui em Goiânia. Eu vou dizer mais aqui de Goiânia, tá? A gente utiliza aqui a rede da Enel, que antigamente era a CELG, então, que era a Companhia de Eletricidade Goiana, né? E hoje a gente utiliza a Enel, que é uma empresa muito grande, é uma empresa que você vai encontrar facilmente aí no Google. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, o site deles é Enel Brasil. Opa, tô utilizando aqui o novo software. Então aqui você vai ter aqui as regiões em que a Enel ela atua, que é no Rio de Janeiro, Ceará, Goiás inteiro e São Paulo, a Enel atua. Então a gente tem aí um pequeno problema, galera, porque é o seguinte, a partir do momento que você terceiriza esse tipo de serviço, fica muito mais complicado de você estar entrando em contato e às vezes você até falar com essa galera, mano. Porque assim, por mais que eu sei que às vezes terceirizar, privatizar um serviço pode ser uma solução, às vezes não é uma solução, principalmente se tratando de um problema que o Brasil enfrenta desde quando a primeira rede elétrica surgiu no Brasil. Então, o que eu acho que o principal, né, disso tudo? O principal disso tudo é fazer um negócio certo, entendeu? Porque às vezes a gente tenta fazer um negócio meia boca, igual a eletricidade. Eletricidade, cara, é uma coisa que não se brinca, porque é uma coisa mortal, né? É mais ou menos igual você mexer com gases. Gases, dependendo do gás que você mexer, é mortal, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente estar analisando um pouco disso aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma parte de alguns fios aqui de Goiânia, que a gente vai estar entendendo mais ou menos o motivo de às vezes eu falar, mano, utiliza um filtro de linha, utiliza um no break e não utiliza o estabilizador. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, beleza? Então, vamos lá. Eu vou passar por uma imagem aqui que às vezes pode ser uma imagem que a gente vê todos os dias. E que às vezes a gente não dá muita bola. A gente fala, é um mundaréu de fio, tá tudo certo, é isso aí. Cara, isso aqui às vezes pode ser um pouco, como é que eu vou dizer assim, um pouco perigoso demais, sabe? Por que que pode ser um pouco perigoso demais? Galera, eu gosto de dizer, aqui ó, isso aqui é lá em São Paulo, né? Eu gosto de dizer que aqui a gente tem o ninho de gato, né? Como a gente chama. Seguinte, eu vou até tirar essa imagem aqui, para às vezes pode me dar um direito autoral aqui, eu não quero isso. De eu explicar mais ou menos o que pode estar acontecendo ali.
Galera, ali a gente tem vários fios. A gente não sabe se é fio de eletricidade, fio de telefone, fio de internet, fio de... Mano, pode ser fio de qualquer coisa. E às vezes, galera, infelizmente, a gente sabe que temos gatos sim no mundo, né? Pessoas utilizam dessa forma para não pagar energia, botar na conta do outro e utilizar. Infelizmente existem. E maioria das vezes, galera, que é feito esses gatos, né, essa emboleira aí, a gente tem dois tipos de fio lá, que é o neutro e o fase. Se o fase ele é aberto e tá passando 220 e tá entrando direto naqueles postes, né, que é o grandão que a gente chama, que são os quadros de energia, cara, e se alguém deixar aquilo ali cair, aquele fio ceder, infelizmente, a pessoa que está passando ali pode correr um sério risco de morrer. E a gente viu isso ano passado, nas chuvas, lá na Avenida 87, cara. Infelizmente, uma pessoa que estava passando no meio da chuva, a chuva derrubou o fio que estava descascado e a pessoa não viu, cara. E aí, como vocês sabem que a água conduz a eletricidade e tal, a pessoa estava numa enxurrada e acabou falecendo devido a uma pequena coisinha, um pequeno deslize ali do fio. Então, é muito perigoso, cara. Infelizmente, eletricidade hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Porque, geralmente, essas empresas, principalmente a Enel, a antiga Celg também, eu tô dizendo aqui por aqui, né, eles não dão eles não dão uma boa manutenção, tá? Então, esse é o primeiro motivo de, às vezes, o seu computador acabar queimando aí a fonte de alimentação. Por quê, galera? Porque, basicamente, é o seguinte, a gente tem... Vou mostrar aqui a foto do filtro de linha. Galera, o filtro de linha é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver se passou. Passou sim? Galera, o filtro de linha é isso aqui. São várias entradas aqui que ele vai pegar essa energia e ele vai, por exemplo, se tiver um pico muito grande, na hora de descer esse pico, ele vai descer ela continuadamente. Porque se ela subir e descer de uma vez, é muito complicado para sua fonte segurar isso. Ou ao contrário também, se descer muito, subir de uma vez, pegar um pico muito grande e às vezes estourar a capacidade da sua fonte, infelizmente ela vai queimar e aí você corre risco de queimar não só a sua fonte de alimentação, mas também a sua placa-mãe, memória. Em alguns casos mais sérios, eu não estou dizendo que é 100% dos casos, processador. E, bom, às vezes você pode estar queimando até outras coisas. Eu já vi gente, inclusive um colega meu, que eu vou dizer aí, salve Vite. Ele mora em São Paulo e um raio acabou caindo na casa dele e acabou queimando o teclado dele, que na época era um Razer Black Widow Chroma, um puta teclado, inclusive, e acabou queimando esse teclado. Ele queimou a parte central ali de onde tem a placa-mãe do teclado, né, que tem os codificadores, e queimou o teclado. Então, assim, cara, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Leopoldo, o filtro de linha vai segurar 100% dos casos? Não, nada segura 100% dos casos. O único que vai segurar 100% dos casos, segurando, se for uma bateria muito boa, é o no break, tá, galera? Porque o no break, ele é nada mais nada menos que um filtro de linha que é ligado a uma bateria. Então, se você tiver o cuidado de estar utilizando um no break, se for o caso, vai ser interessante porque o no break ele não vai deixar desligar o seu computador. O principal problema é esse, o computador desligar de uma vez e a energia voltar de uma vez, ou ele desliga, a energia tá baixa, pum, volta de uma vez ou sobe demais. Esse é um grande problema. O filtro de linha, ele retira 90% desses casos, 98% desses casos, porque ele segura muito bem e ele tem um fusível. Eu não vou ter um filtro de linha aqui agora disponível para mostrar para vocês, mas ele tem um fusível. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui a parte do fusível do filtro de linha. Aqui, ó. Geralmente, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se tá ok? Aqui, ó. Esse filtro de linha, ele tem um quadradinho lá em cima, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Todos eles têm esse quadradinho aqui em cima, que é o fusível. O fusível, galera, ele impede que passe essa alta voltagem de uma vez e ele acaba cedendo aqui. E cedendo, é lógico, o seu filtro de linha vai parar de funcionar, você vai ter que colocar outro fusível, mas vai impedir que o seu computador e o próprio filtro de linha sejam descartados. Então ele é um dispositivo de segurança muito interessante nesse tipo de caso. Inclusive, existem alguns filtros de linha que vêm com dois fusíveis para você estar substituindo caso ocorra. Então seria bem interessante, não estou querendo fazer propaganda para essas marcas, mas os que eu tenho aqui em casa são de duas marcas, que é a Electrolyte e a Intelbras.
São os melhores, galera. Pra mim, funcionou perfeito. E lembrando que ele tem a questão da dupla voltagem, né? Você consegue estar ligando aí tanto no 110 quanto no 220, certo? Então, eu acho que ficou interessante a gente estar conversando um pouco sobre isso, porque o principal problema hoje do Brasil, a gente vê em grandes capitais isso daí, é a questão da disponibilidade de fios. Eu lembro uma vez que teve uma circulação aí, galera, de algumas... Deixa eu até ver se eu acho aqui. De algumas matérias falando sobre os bueiros que estavam explodindo, né? E o que eu achei interessante, e que eu até queria comentar com vocês aqui, é sobre, às vezes, a disponibilidade de que algumas empresas fazem coisas que não são interessantes. No Rio de Janeiro, uma vez, existiu uma onda de bueiros explodindo. A gente via isso, tipo, muito, mas muito mesmo. Inclusive, eu quero até mostrar pra vocês aqui. Ó. É isso aqui. Não sei se o YouTube vai acabar bloqueando meu vídeo por causa disso. Mas acontece, galera. Infelizmente acontece. Porque debaixo do bueiro a gente tem uma galeria. E dentro dessa galeria a gente tem vários tipos de coisa passando. Esgoto, a gente tem muitas coisas passando. Então, às vezes, lota de água e a gente, querendo ou não, tem fios de eletricidade passando debaixo da terra. Isso acontecia muito no passado, porque eles queriam deixar a cidade mais bonitinha e tal, não ter aqueles fios em cima. Só que às vezes acontece que o bueiro ele lota de água, como é uma galeria, e ali você tem gases passando, esgoto passando, e você ainda tem a eletricidade passando. Então, principalmente quando você junta tudo isso, é muito complicado, e a pressão que é exercida lá embaixo, principalmente da água, acaba estourando bueiros. Então é só mais uma curiosidade aí pra vocês, que isso já aconteceu, e é muito triste, sabe? Porque a gente perdeu muitas vidas por causa de uma coisa de besteira, cara, de besteira. Mas é isso, galera, eu quero agradecer mais um vídeo pra vocês aí, quero estar deixando esse vídeo aqui pra vocês verem. Comentem aí se ficou melhor a qualidade. É isso, valeu, até mais e tchau!